Olá, estamos aqui eu e Cláudia, estamos aqui para conversar um pouco sobre cinema e educação. Estamos aqui para, nesse primeiro momento, falar sobre filme ensaio e alguns elementos conceituais acerca do que pode ser considerado, ser pensado, ser chamado de um filme ensaio. Começarei com algumas ideias mais gerais sobre essa relação entre cinema e educação e deixo para a Cláudia depois tratar de uma maneira um pouco mais detalhada, mais cuidadosa, mais pormenorizada sobre esta ideia, sobre o que a gente pode pensar em torno de um filme ensaio, de elementos que sejam conceituais da própria produção para um filme ensaio. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que nas últimas décadas, talvez nas últimas 3 décadas, que de alguma maneira há muitas décadas, praticamente um século, né? Mas sobretudo nas últimas 3 décadas, a gente tem visto, a gente tem encontrado uma relação bastante forte, bastante próxima de um trabalho na interface entre cinema e educação. Aqui chamamos de uma interface, de uma conexão entre cinema e educação, não como uma fronteira que separe o cinema e a educação, mas tratamos aqui de uma ideia ou de uma interface como algo que liga, ou que possa ligar o cinema e a educação. Uma perspectiva que seja lugares de passagem, lugares de ligação na relação cinema e educação. É essa perspectiva que pretendemos pensar. E, nesse sentido, as últimas 2 ou 3 décadas, elas têm sido centrais o avanço e, de certa forma, a possibilidade de termos em mãos filmes desde a época dos videocassetes, até depois dos DVDs, enfim, as várias mídias pelas quais o cinema permitiu um acesso talvez um pouco mais caseiro na nossa relação, houve também, ou começou a ser demarcada uma relação um pouco mais próxima, uma relação um pouco mais direta entre cinema e educação. E nessa perspectiva a gente vai encontrar 3 modelos, ou 3 perspectivas bastante frequentes para pensar o cinema e educação. Uma delas, e talvez a primeira e mais emergente, talvez a mais usada por todos nós, seja a ideia de pensar o cinema como uma ferramenta para trabalhar alguns conteúdos ou para trabalhar alguns temas ou algumas questões da educação. Então, eu tenho o cinema, eu pego um filme, por exemplo, um filme que discuta ou que permita a discussão de algum conteúdo e assisto esse filme com os meus alunos, com os meus estudantes ou peço para que os estudantes assistam esse filme e, a partir desse filme, nós vamos discutir algumas temáticas, algumas questões para a educação. Ou mesmo, às vezes não um filme na sua totalidade, mas um filme, partes de um filme que permita que eu possa discutir um conceito de qualquer área do conhecimento. Então, essa é uma linha muito forte, muito presente, ainda hoje, talvez utilizadas por todos nós, seja a nossa condição de professor, seja a nossa condição de aluno. Uma segunda perspectiva, também muito presente, muito rica e que tem se feito de uma maneira assim, muito marcada na relação entre cinema e educação, é a ideia ou a perspectiva onde eu vou trabalhar junto aos alunos, junto aos estudantes, para a produção de filmes. Então, eu crio alguns filmes, eu crio algumas ideias de filme e vou trabalhar na formação para que esses estudantes aprendam a fazer um filme desde a sua pré-produção, a
passando pela produção e muitas vezes chegando até a participação em eventos, festivais, coisas do gênero. Né? Esse tipo de trabalho tanto é desenvolvido com alunos dentro de uma escola, como também em trabalhos e cursos de formação. Esse trabalho ele requer uma formação acerca do que é o cinema e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ele está vinculado às próprias características daquilo que nós costumeiramente chamamos de filme. São trabalhos muito interessantes, muito fortes e muito potentes. Na linha, né, ou na perspectiva, ou no encontro desses dois trabalhos, nós, dentro do nosso grupo de pesquisa, temos, sobretudo nos últimos, vou pôr de 10 a 15 anos, talvez uns 12 ou 13 anos, temos trabalhado no que a gente tem chamado de uma experimentação com o cinema, uma experimentação com as imagens. Essa experimentação tem ganhado, sobretudo, alguns corpos, algumas formas de trabalho, mas elas partem de uma crítica que temos feito, de uma crítica que nós temos feito ao uso mais comercial, ao uso mais diretivo do cinema. E nessa perspectiva de um uso mais comercial do cinema, nós fomos ao encontro, fomos tentar pensar algumas questões do que poderia ser um cinema em que crianças, em que professoras, que alunos e alunos da escola, da educação básica, da escola, tanto da escola primária como da educação infantil, pudessem produzir alguns momentos de experimentação com as imagens. E nesses momentos de experimentação com as imagens, o que nos coube, numa primeira perspectiva, foi entregar as câmeras fotográficas, as câmeras filmadoras, tablets, iPads, a essas crianças que puderam, então, produzir imagens livremente, sem um tema prévio. E a partir dessa produção de imagens, aí sim, editar, compor um conjunto de cenas, um conjunto de imagens que pudesse, muitas vezes, criar ou organizar um conjunto daquilo que a gente poderia chamar de um filme. Esses filmes têm tanto um caráter experimental, de uma experimentação com as imagens, de uma experimentação com o corpo, com os espaços, com os tempos, enfim, com tudo aquilo que a imagem permite, e que, de alguma maneira, potencializam modos criativos dentro do espaço escolar, como também estes filmes acabam também ganhando um caráter ensaístico, um caráter onde o filme pode se organizar, pode se constituir como filmes que nós chamamos, ou iremos chamar aqui também, de filmes ensaios. Filmes que ensaiam em torno, acerca de algumas temáticas, que ensaiam em torno e acerca de algumas proposições que a própria vida nos oferece, que a própria vida nos coloca. Passo agora para a Cláudia, que vai trabalhar um pouco mais detalhadamente essa ideia de filme-ensaio. Você, Cláudia. Olá, tudo bem? Dando continuidade aí sobre o que o professor César tem falado, agora eu vou falar um pouco melhor sobre filme-ensaio. Tá? Filme-ensaio, né? Filmes roteiros, filmes rascunhos, cinema da experiência. Ao longo desse tempo aí, o filme-ensaio ele já tem sido pensado de várias formas, né? Com vários nomes. Mas o ensaio ele vem originário, né, da forma literária. Mas na pós-modernidade ele veio que alcançando, né, sua tradução no cinema. Sendo assim, vemos que o ensaio é uma prática comum em vários campos da expressão artística. Ele abrange a literatura, né, tanto é que ele é originário da forma literária, e mais notadamente em 1533, 1592, com a obra do Michel de Montaigne.
que o Montaigne ele escrevia sobre sua vida pessoal e os acontecimentos em torno da França do século XVI, a partir de alguns comentários e visões, as quais ele chamava de escritos de ensaio, né? Chamava aqueles escritos dele de ensaio. E sabemos que até hoje, né, existe até na academia muitos livros de ensaio, né? Mas para Aldous Huxley, né, o ensaio é um dispositivo literário, mas ele pode dizer quase tudo sobre praticamente qualquer coisa. Então é por isso que ele está tão em voga, né, e sendo disseminado. Mas ao longo da sua história, o ensaio ele veio se tornando muito mutável, né, estendendo-se por várias representações, né, ou seja, alguns diziam isso é ensaio porque tem uma representação exagerada do eu na linguagem. Outros diziam é um mundo experimental que vai adquirindo formas e forças pelo discurso e do pensar em voz alta. Outros ainda, o ensaio é o pensamento em ato, né? Mas focando mais no cinema, vê-se que o Chris Marquet, com Cartas da Sibéria, é associado aos primórdios, né, do filme ensaio. Esse é um filme de 1957. Porém, começou-se mesmo a pensar o filme ensaio de forma mais pertinente a partir dos anos 80, né? Na ideia do cinema ensaio mesmo, do filme ensaio. E havia uma crise, né, dentro do cinema dito narrativo, e aí no Festival de Berlim, em 1983, dois filmes do Godard entram dentro dessa competição e um filme do Sans Soleil, do Chris Marquet também, né? E esses três filmes marcaram o nascimento do cinema pós-moderno, pós-documental. Assim, dentro do cinema, né, ainda não falando da educação, a gente entende que o filme ensaio ele se encaixa entre o documentário e o experimental. E aí a gente tem alguns, né, tem no Brasil também o nosso cineasta João Moreira Salles, né, que faz o filme Santiago, em que ele conta, né, um pouco do processo dele de fazer filme, e nesse filme a gente percebe muitas vezes a narração e voz off dele, né, o pensamento dele ali, o pensamento do filme sobre ele mesmo, né, a partir do autor. E a gente tem também o Eduardo Coutinho, né, que a gente consegue ver várias inflexões ensaísticas, por assim dizer, dentro do cinema do Coutinho. Isso são movimentos dentro do Brasil, né? Então, segundo Deleuze e Guattari, né, rico ou pobre, uma linguagem sempre implica em uma desterritorialização. Então, assim, ela vai deixando de ser representativa para atender a seus outros extremos ou outros limites. E eu vejo os filmes ensaio assim, como um filme experiência e um filme que está entre gêneros, né? E que se você tentar colocar ele numa condição de gênero, você perde ele, né? Então, dentro dessa ideia, o Grupo Imago veio trazendo o filme ensaio para as atividades de campo, né, com as crianças. E exercitando tanto através do pensar a mão nua, né, que vem muito do cinema direto, que é um movimento que surgiu em 1960, que se apropria de equipamentos muito leves e tenta encontrar, né, dentro uma verdade, né, perdida em sujeitos e relações sociais, através de ideias de cinema, né, que não se coloca em papéis, né? Vamos supor, você é um diretor de arte ou você é um ator, mas ideias de cinema que tem muito mais a ver com condutas e práticas de corpos e de palavras e de espaços e de como a coisa acontece dentro da experiência de campo. E junto com as crianças, então, a gente conseguiu começar a perceber que o ensaio também é uma forma de as crianças também fazerem cinema, né? Então, quem disse que o cinema é só para adulto, né? E as crianças exercitando essa forma ensaística, elas começam a trazer um pensar
um pensar em ato, né? Como elas não têm, muitas delas ainda não têm o discurso da palavra e do texto formado, a possibilidade do ensaio trouxe uma forma de expressão do mundo, né, da própria criança, a partir da captação de imagens. E a gente consegue perceber o quanto esse pensamento delas sobre a imagem, através de um pensar que está mais ligado ao agir, ganha palco, né? Então, uma das características do ensaio também é ser um cinema infante, um cinema herege e, mais do que tudo, também praticar esse livre pensar, né? Então, pensando no regime representativo, as imagens podem sempre ser julgadas como adequadas, boas, ruins ou más, pensando sempre em uma função narrativa e de fidelidade com o real. Mas, segundo Rancière, a este regime representativo contrapõe-se um regime estético. E o regime estético, né, ao qual a arte atende apenas a ela mesma, não necessita ter boa representação ou verossimilhança com a realidade, pois ela inventa um mundo com seus próprios objetos, suspensos de uma lei ou norma. Desta forma, a identificação da arte nele, né, no filme ensaio, não se faz mais por uma distinção do interior, das maneiras de fazer, mas pela distinção de um modo de ser sensível próprio aos seus próprios produtos. E dentro desse regime estético a gente sempre consegue ver uma forma sensível, uma forma que pensa em movimento, uma forma que pensa no próprio balanço com as próprias mãos. Enfim, ainda, né, dentro dessa ideia do livre pensar, né, ao qual se põe o filme ensaio, ou mesmo um pensar que esteja ligado com o agir, a gente pode dizer que os filmes ensaios, então, são obras, né, menores, né, que escapam uma forma predominante do cinema. E assim, e dessa forma a gente também costuma ver que o cinema continua vivo, né, não só ali trancafiado e sempre produzindo as mesmas coisas, né. Dessa forma, eu gostaria de, para finalizar o assunto, trazer alguns trechos de filmes a partir de um reel, né, que a gente chama no audiovisual, que é um resumo de várias produções que têm inflexão ensaística, tá? Produções voltadas ao cinema, tá? Ao cinema dito comercial, por assim dizer. Não o cinema da educação, o cinema que produzem as crianças. Enfim, mas antes disso eu gostaria de deixar aqui que até um textinho que eu escrevi, que é aos ensaístas, tá? Ensaiar é o verbo de todo artista. O artista que não ensaia sua peça, instrumento, quadro, não ensaia o seu objeto de trabalho e nem aperfeiçoa o seu ofício. Porém, mais importante do que ensaiar através da matéria-prima de sua arte, o verdadeiro artista ensaiador ensaia-se a si mesmo, com a força de suas próprias mãos, a esculpir sua arte, a esculpir a vida, a esculpir o tempo. O que no olho, né, que é o grupo que eu faço parte, que também faz e produz filmes e ensaios, ele se dedica a também buscar, né, esse ensaiador dentro dos artistas que estão aí produzindo filmes, né? E lembrando, né, sempre que a única regra do ensaio, porque ele é um conceito fugídio, que a única regra dele é não ter regras, tá? E escapar definições. Ser arriscado, herege e infantil. Bom, tem mais uma frase para ler aqui para vocês, daí vocês vão ficar com o teaser, com o reel. É uma frase da Agnes Varda, né, que também é considerada uma cineasta que produz filmes com inflexão ensaística. Ela diz que ela faz cinema com o acaso. Faço cinema com acasos, diz Agnes Varda. Assim é o meu projeto. Filmar a minha mão com minha outra mão. Entrar no horror. Acho isso extraordinário. Tenho a impressão que sou um animal. Pior, sou um animal que eu não conheço. Essa é a piscina de minha casa.
Fiz vários planos iguais a esse. No terceiro deles, uma folha cai no fundo de quadro. Visto agora, 13 anos depois, a folha me pareceu uma boa coincidência. Mas quais são as chances de logo no take seguinte, outra folha cair no meio da piscina? E mais uma, exatamente no mesmo lugar? Nesse dia, ventava realmente? Ou a água da piscina foi agitada por uma mão fora de quadro? Terá sido o vento que balançou esses cabides? Será que nesse quarto encontramos mesmo estas cadeiras cobertas por um pano branco? Na decupagem escrevi: sem a cadeira, só móvel coberto e cortina. Bastante bom. E aqui, o que havia de fato? Uma cadeira e um abajur? O abajur e uma garrafinha? Ou somente o abajur, sem a garrafinha? Hoje, 13 anos depois, é difícil saber até onde íamos em busca do quadro perfeito, da fala perfeita. Interferíamos a ponto de maquiar o boxeador, de exagerar seu suor? Assistindo ao material bruto, fica claro que tudo deve ser visto com uma certa desconfiança.